A PEC 32 ela trata da reforma administrativa e isso interessa muito aos concurseiros. E eu te pergunto, será que será o fim dos concursos públicos aqui no Brasil? Essa proposta de emenda à Constituição ela muda as regras para os novos servidores públicos e entre as mudanças está a limitação da estabilidade. Nesse vídeo aqui eu vou trazer os principais pontos em relação a essa PEC. Vamos lá. Pessoal, essa PEC ela vem sendo muito criticada, principalmente pelos concurseiros, mas não só também os concurseiros, né? O pessoal que leu aquela PEC de fato sabe que ela é um grande desmonte aí dos concursos públicos e ela traz alguns pontos que você olha assim, você fala, gente, será que isso daqui realmente é possível? Né? Como, por exemplo, a estabilidade ela vai acabar? Não necessariamente ela acabaria, mas ela sofreria uma forte restrição, isso sem dúvida. Só para você ter uma ideia, só continuaria com estabilidade os cargos típicos de estados, que seriam definidos ainda por lei complementar, ou seja, a gente nem faz ideia de quais cargos seriam esses. Né? A gente tem uma noção, por exemplo, juízes, magistrados, carreiras militares. Agora, quais serão os outros cargos? A gente não sabe, a lei complementar ela não definiu, ainda seria editada. E o servidor ele só vai adquirir a estabilidade depois que ele tiver no mínimo 1 ano e ele ainda tem que ter um período de experiência e comprovar que ele realmente conseguiu atingir um percentual mínimo ali de desempenho satisfatório, que também ainda não foi definido como será realizada essa avaliação de desempenho. Tanto que na PEC ela diz o seguinte, aos cargos com prazo indeterminado, a pessoa basicamente ela vai ter que passar por 3 pontos, né? Ela teria prova ou prova de títulos, então ela tem que passar no concurso público normalmente. Segundo ponto, ela teria que ter esse desempenho satisfatório, né? Que seria um cumprimento de período aí de no mínimo 1 ano, em vínculo de experiência. Então, durante esse 1 ano, a pessoa ela não seria vinculada ao Estado, nem nada, ela seria, literalmente, ela estaria num vínculo de experiência. E aí, o terceiro ponto, que é o ponto que eu critico, seria o seguinte, teria uma classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público, entre os mais bem avaliados no final do período de experiência, do vínculo de experiência, né? Então, assim, isso daqui é um ponto negativo, porque vamos supor que são 10 pessoas que estão ali trabalhando, foram aprovadas, estão no período de experiência, só que aí no final desse período de experiência o pessoal fala, olha, mas na verdade nós só precisamos de 3 pessoas aqui, 3 pessoas vão ocupar esse cargo, né? Isso ali ficaria a critério do gestor. Então você pode pensar, né? Imagina o mau gestor, uma pessoa que não sabe gerir muito bem ali aquele órgão no qual ela trabalha. O que ela poderia fazer? Ela poderia simplesmente pegar 3 pessoas que estão mais próximas a ela, ao invés de pegar realmente os 3 melhores que deveriam ser efetivados ali naqueles cargos, né? Então isso daqui é um ponto, ó, que gera muita discussão. E detalhe, pessoal, essa reforma administrativa, ela não está sendo realizada para quem está lá no topo da pirâmide, né? Então ela não vai pegar, por exemplo, juízes, desembargadores, ela vai pegar as funções públicas de cargos mais baixos. Então, para o pessoal lá, basicamente isso não muda nada, né? Outro ponto que nós temos aí dessa PEC é a terceirização. A terceirização ela pode aumentar. Se você entrar, vou deixar inclusive o texto aqui da PEC na descrição, o último texto. A última alteração que teve nesse texto, você pode verificar lá que o Estado ele poderia fazer concessões com a iniciativa privada para você tentar terceirizar o serviço. Então, por exemplo, vou terceirizar um serviço aqui, vou contratar uma pessoa, não gostei dela, vou mandar embora. Isso daqui é um grande problema, né? Porque imagina você está trabalhando em algum órgão e aí você tem que verificar umas planilhas, você encontra um erro na planilha, só que aí você tem medo de enfrentar o seu gestor, porque você tem medo de ele simplesmente, te mandar embora. Isso daí poderia estar acontecendo. Então é uma coisa ruim nesse ponto também, tá? Você precisa ter um funcionário que tenha estabilidade, que é capaz de chegar e falar, olha, tá errado aqui, assim, assim, assado, e eu não me preocupo se o meu gestor não vai gostar ou não, tá aqui, o erro está aqui e por aí vai, né? Isso daí acontece em vários pontos, a gente pode só pensar, por exemplo, aquelas pessoas que falam, você conhece meu tio, minha tia, ele é desembargador, ele é juiz, não sei o que, quer saber, eu vou fazer, você veio aqui cumprir um mandato judicial, não sei o que. E daí a pessoa ela vai lá, ela cumpre o mandato, pronto, porque ela tem estabilidade, ela não tem medo de acontecer alguma represália com ela por conta de ela estar exercendo a sua função. Então esse é um ponto também ruim dessa reforma administrativa. Um dos pontos positivos seria que ela acaba com a licença-prêmio, né? A licença-prêmio ela já não existe no âmbito federal, mas existe nos âmbitos estaduais e municipais, que seria, por exemplo, a cada 5 anos você tem 3 meses de férias. Isso daí eu concordo, tem que tirar mesmo, né? Um outro ponto que eu vejo como positivo também nessa reforma é tirar a questão de promoção por tempo de serviço. Então, por exemplo, hoje em dia tem pessoas que elas são promovidas só pelo simples fato de ela estar lá
no cargo dela sentada. Às vezes ela pode ser um mau gestor. Eu já tive experiências com pessoas que eram servidores ruins, que conseguiam subir de cargo simplesmente porque estavam lá na questão do tempo de serviço. Então acredito que deve ter uma avaliação sim de desempenho, e se o funcionário público ele for bom, ele tem que conseguir subir na carreira por conta disso e não simplesmente por conta de tempo de serviço, né? Quando eu trabalhei no IBGE, eu vi funcionários públicos que eram ruins e vi muitos funcionários que eram bons. Eu diria 99% são ótimos, só que sempre tem aquele funcionário que é ruim. E aí aquela pessoa, você via, poxa, a pessoa não faz nada, a pessoa tá sempre trazendo problemas, a pessoa tá sempre criando situações ruins dentro do órgão público, e nesse caso é difícil você pegar e mandar ela embora, e ela ainda consegue subir no cargo. Nesse caso, eu acho sim que deveria ter com certeza essa facilidade para você, não promover essa pessoa e você inclusive conseguir tirar ela. Não vou literalmente aqui também passar pano pro mau servidor público, né? O mau servidor público, para mim, tem que ser mandado embora mesmo. E a grande questão de estarem tentando realizar essa reforma administrativa é porque eles acreditam que a maior parte dos gastos públicos vem com servidores, né? Então acredita que isso daí prejudica a aceleração econômica, o governo está sempre gastando muito. Pessoal, se você fizer a comparação do Brasil com outros países, por exemplo, da OCDE, dos Estados Unidos, a proporção de servidores públicos no Brasil é bem inferior do que esses países, né? Ditos países, por exemplo, Estados Unidos é um grande país da liberdade, neoliberal, né? Então tem a independência ali do Banco Central. O pessoal sempre está olhando muito para lá e pensando que lá o Estado é mínimo, não existe Estado, nada. Pessoal, mentira! Os Estados Unidos tem uma proporção grande sim de funcionários públicos, o Brasil tem até menos. Eu coloquei aqui na tela só para você dar uma olhada nisso que eu estou falando. O número de servidores públicos do Brasil é inferior aos Estados Unidos e a média da OCDE. Então, vou descer um pouquinho aqui para a gente encontrar, por exemplo, percentual médio de servidores públicos em relação ao número total de empregados. O Brasil está aqui, os Estados Unidos está aqui, a média da OCDE está aqui. Então, não acredito que isso seja o grande problema da nossa questão fiscal, tá? A questão fiscal, ela vem de vários outros pontos. E agora, se você quiser acessar aqui também depois, eu vou deixar esse link aqui também na descrição do vídeo, mas aqui tem os principais pontos da proposta da reforma administrativa do governo, tá? Então ele fala aqui sobre vínculos, ele fala sobre a questão da estabilidade, fala do contrato temporário, concursos públicos, cargos de liderança e assessoramento, exercício e acúmulo de cargos, a limitação de vantagens, algumas proibições, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu falei que eu acredito ser boa, né, que essa PEC aqui ela traria essa questão da licença prêmio, isso daqui é limitação de vantagem. Uma outra coisa também, pessoal, seria isso daqui, proibida a aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Então, às vezes a pessoa ela cometeu alguma coisa errada, ela vai ser punida, pronto, tá aposentado pro resto da vida, compulsoriamente, né? Então, isso daqui também acho uma coisa legal. Então, assim, de maneira geral, a PEC, ela não é boa no momento, ainda ela tem que ser realmente modificado vários e vários pontos para você proteger essa carreira aí do servidor público. A gente precisa do servidor público, é importante que isso exista, só que ao mesmo tempo tem alguns pontos que vão trazer melhorias e vantagens e que eu acredito que deve avançar dessa forma. Então assim, agora a gente tem que esperar, como eu disse, ela não foi aprovada. Então pessoal, quem faz aí concurso público, às vezes tem medo, não vou mais fazer, não vai mais ter concurso público. Para com isso, pessoal. Não foi nem passado ainda na Câmara, nem no Senado, nem nada. A proposta ela já está sendo alterada várias e várias vezes. Pessoal, vai estudar, não fica com medo em relação a isso, tá? Não fica pensando que vai acabar os concursos e aí você deixa uma proposta que nem foi aprovada nem nada, tentar mudar o que você vai pensar em relação aí ao seu futuro, tá bom? Então, quem é concurseiro, continua estudando, continua focando. Ainda temos várias expectativas de concurso aí para 2023 que deve abrir, você não pode perder oportunidades, beleza? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu falo principalmente em relação à área bancária, né? Nós temos previsto concurso do Banco do Brasil, temos previsto concurso do Banrisul, temos previsto concurso do Banco Central, da Caixa Econômica e também da CVM, galera. É mais do que hora de estudar. Beleza? Então eu quis trazer aí os principais pontos em relação a essa reforma administrativa. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui também o que você acha. E eu vou deixar um link também para você opinar a respeito dessa reforma, beleza? Então, tchau, pessoal!